A palavra do Senhor diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracônites e Lissânia, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Amém. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a tua santa palavra. Senhor, nós precisamos dela, nós precisamos nos alimentar dela. Nós nada podemos fazer sem a tua palavra, pois a palavra gera vida nos nossos corações, anima, fortalece, ajuda, esclarece. Nosso pedido nessa noite é que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar com aqueles que estão presentes aqui, mas que o Senhor possa também falar com aqueles que estão nos assistindo pela internet. Tua palavra é poderosa para ir, Senhor, em qualquer lugar dessa terra. Ela não está presa à geografia, ela não está presa ao tempo, ela faz aquilo que aprove fazer. E nós te pedimos que o Senhor venha, Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Senhor, venha sobre os nossos corações com a tua santa palavra. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu acho assim muito legal quando as famílias de fato entendem o que estão fazendo e se dispõem a entregar, né, a oferecer, a colocar as suas crianças na presença do Senhor. Isso que nós fizemos aqui tem um peso espiritual muito grande, né? A gente às vezes faz as coisas, mas de fato a gente tem que ter esse entendimento. Isso tem um peso espiritual enorme. Bem, alguns dias atrás, talvez um mês, a minha filha chegou até mim e os filhos, eles têm uma forma muito especial de conversar com os pais quando eles querem alguma coisa. Não sei se com vocês são dessa forma. Eles vêm assim bem gentis e querendo conversar, e eu falei: o que você deseja, né? O que está acontecendo? Ela disse: pai, eu quero estudar. Eu falei: que bom, né? Que bom isso, quero voltar a estudar. Ela terminou o high school, formou, e quando ela falou isso, eu falei assim: onde que você vai estudar? Eu queria estudar num lugar um pouco longe. Eu falei: fala logo, onde você quer? Onde você está pensando em ir? Eu falei assim: eu estou pensando em ir em Londres, tem um lugar lá depois de Londres que chama York, e tem uma escola, eu queria estudar lá. Aí eu falei assim: onde é o negócio mesmo? Nova York? Não, York, é lá na Inglaterra, não é aqui. E isso passou-se o tempo e eu, né, senti de Deus de levá-la, de não permitir que ela pudesse ir sozinha, mas que eu pudesse ir com ela para conhecer o lugar. É uma escola cristã que vai estudar a Bíblia, né? Isso enche meu coração de alegria por um lado, e claro que por outro lado, como pai, existe as preocupações, né? Ela nunca saiu de casa, ela nunca teve esse tipo de experiência, mas o que eu creio que a Bíblia diz lá no Salmo 127, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, né? Ele fala assim: bem-aventurado ou feliz aquele que enche delas a soljava, né? E eu fiquei pensando, né? Então são flechas, tem que ser para ser jogadas, né? Eu não posso colocar as flechas e permitir que elas fiquem na aljava. A aljava é aquela bolsa que os flecheiros tinham nas costas para guardar as flechas.
Na verdade, aquelas flechas eram preparadas por um determinado tempo, mas no devido tempo, no tempo da necessidade, no tempo oportuno, essas flechas teriam que ser lançadas, né? Mas eu pensei no meu coração, poderia ser um lançamento mais curto, né? Não precisava ser um lançamento que ia além do Atlântico, né? Mas assim foi, e nós tivemos a oportunidade, por isso eu não estava aqui a semana passada. Eu estive ali em Londres, depois passamos 3 dias em Londres, depois nós fomos para York, que é o lugar que ela está, e nesse tempo, foi um tempo bom. Eu tive a oportunidade de visitar muitos locais, né, para que a gente pudesse remir o tempo daquela viagem, mas aconteceu algo nesse tempo que nós estávamos passeando, visitando, muitas estruturas, muitos palácios antigos, históricos, com uma história muito rica. Mas quando eu estava fazendo nesse tempo ali, meu coração começou de uma certa forma a se entristecer. Eu comecei a caminhar e olhando para aqueles lugares, aquelas estruturas, às vezes passava diante de uma igreja com muita imponência, quase um castelo, as igrejas como castelos, coisas assim, edificações lindas, mas com as portas fechadas, como que fosse quase um museu assim, histórico, né, para as pessoas passarem, tirarem foto, mas já não havia a igreja, o corpo de Cristo ali já não estava ali dentro mais. Nós fomos num lugar em um castelo, tirei foto, em York, um lugar maravilhoso, assim, a gente fica olhando as construções, como que há tantos anos atrás eles conseguiam fazer coisas tão sólidas, tão lindas, ao mesmo tempo com uma estrutura muito bem feita. Mas, por outro lado, quando você entra naquele lugar, é como um mausoléu, não tem vida, a igreja não está ali mais. Agora, o que existe agora são estruturas, o que existe agora é parte da história. Isso veio, de uma certa forma, a entristecer o meu coração. Não seria uma tristeza, mas um sentimento de vácuo, um sentimento de faltar alguma coisa. A melhor forma que eu posso explicar, porque a Escritura fala sobre esse sentimento, foi o que aconteceu quando Paulo estava em Atenas, lá no capítulo 17, Atos 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava à face da idolatria diante na cidade. Então foi mais ou menos isso, um sentimento vazio, um sentimento de perda. Por quê? Porque a vida que outrora estava naquele lugar, a igreja, aquilo já não se fazia presente naquilo mais. Isso eu entendi que era um sentimento de deserto, um sentimento de perda, um sentimento de algo que estava faltando naquele lugar. O Senhor ministrou ao meu coração, esse lugar está dessa forma, porque um dia a voz profética parou de soar nesse lugar. E toda vez que falta a voz profética, começa a haver um deserto. Isso tem tudo a ver com esse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que João Batista aparece no deserto pregando a palavra do Senhor, né? Depois de uma grande tempo de 400 anos que a palavra e a voz do Senhor já não chegava mais sobre Israel. O interessante é que quando nós analisamos isso não se cumpriu somente em Israel. Isso é um padrão. Isso continua a acontecer nos dias de hoje. Toda vez que falta a voz profética, de fato, se cria um vácuo, se cria um deserto espiritual. E foi mais ou menos isso que eu estava presenciando naquela cidade. A igreja, amado irmão, amada irmã, a igreja é a voz profética de Deus nas nações. Nós temos que entender isso. E nós somos a igreja. Nós somos o povo escolhido por Deus para que a voz do Senhor
né, chegue até as nações e não aconteça o que aconteceu naquele lugar. Você é a voz, eu sou a voz. Se a voz se calar, vem um vazio, um eco, uma parte que não foi preenchida, vamos dizer assim. E a gente tem que olhar e observar que na sua casa, na minha casa, no seu ambiente de trabalho, na onde o Senhor tem te plantado, no lugar que o Senhor tem te colocado, ali, de fato, é necessário que haja uma voz. Amém. E muitas vezes nós estamos esperando que essa voz venha de outra parte. Muitas vezes nós estamos argumentando e tentando ver de onde vai vir essa voz, porque aqui está um caos. A situação não pode continuar dessa forma. Nós temos essa consciência, nós conseguimos até enxergar o caos, nós vemos de fato que existe um deserto ali naquele local. E muitas vezes nós estamos esperando para que a voz profética entre naquele local e comece a mudar todas as coisas. Só que nós nos esquecemos que nós somos igreja, nós nos esquecemos que nós fomos chamados, nós nos esquecemos que nós fomos arrancados de uma condição de morte, fomos, trazidos, levados à vida, justamente para que nós possamos ser de fato essa voz profética, para que nós possamos ser esse que clama num deserto, como fez João Batista, E eu queria nessa noite que nós pudéssemos examinar esse texto. Eu queria que o Wagner colocasse o versículo 4 para mim, porque ali tem alguns conceitos que eu queria que nós pudéssemos entender nessa noite. É necessário para que nós possamos estar ligado uma coisa com a outra. Versículo 4 diz assim: conforme está escrito no livro as palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu queria que nós pudéssemos pensar juntos nessa noite sobre 3 conceitos que são importantes para que nós possamos entender esse conceito de voz. Nós vamos chegar lá. Primeira coisa, que sempre você vai poder observar que nós, na caminhada nossa cristã, na nossa vida, você vai ver que sempre houve, nunca deixou de existir a mensagem. Seja em Israel, seja no começo das Escrituras, a mensagem sempre esteve ali, a palavra sempre esteve ali. A mensagem, qual é a mensagem? A mensagem é preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa é a mensagem que nunca perdeu a força, essa é a mensagem que nunca se tornou velha, antiga, obsoleta. Essa mensagem ainda está em vigor nos dias de hoje. O que a palavra do Senhor diz? Endireitai, preparai o caminho do Senhor, endireitai os caminhos, as veredas. Por quê? Porque o Senhor quer entrar, o Senhor quer caminhar, o Senhor quer fazer a diferença. Muito obrigado. Na vida de pessoas. Então a mensagem, ela nunca deixou de estar presente, E essa mensagem aconteceu no tempo de Isaías. Na verdade ele cita Isaías, no tempo de Jeremias, A gente vê essa mensagem clara no último livro da Bíblia, Malaquias, do Antigo Testamento. Você vê essa mensagem de confronto, para que nós possamos de fato nos render a Deus. Preparar o caminho é isso, é você tomar decisões claras, para que você possa ser de fato, templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, você receber o Senhor na sua vida, você ter uma caminhada com Deus, você virar as costas para muitas coisas que muitas vezes atrapalham, para que o Espírito Santo de Deus esteja aí. E muitas vezes o Espírito de Deus está falando, o Espírito de Deus está te orientando, está te norteando, mas a dureza do coração humano muitas vezes não quer ouvir essa voz que está falando no nosso entendimento. Então a mensagem, ela nunca deixou de existir, a mensagem sempre houve, A palavra do Senhor diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O que acontece, gente? A palavra da cruz, a mensagem é que nós possamos de fato endireitar o caminho, receber o Senhor na nossa vida, permitir que o Espírito de Deus faça a obra que nós não podemos fazer por nós mesmos. É Deus agindo em nós, é a esperança da glória em nós, é o favor imerecido em nós, é ter a nossa mente transformada, ter os nossos caminhos aplainados, ter a nossa vida completamente transformada pelo poder de Deus. Isso é permitir que a ação de Deus aconteça em nós, né? Então, é isso, é a mensagem que desde o começo existiu, só que concorrente a essa mensagem existe outras, e nesse texto você vê, quando você começa ali a olhar o versículo 1º, 2º ali, fala sobre governos, e começa a citar nomes e lugar que essas pessoas exerciam autoridades, por isso que cita todo aquele contexto histórico ali, e deu nomes, né, das autoridades, aonde elas exerciam essas autoridades, está ali, ó. Nós não vamos ler de novo, mas o que eu quero dizer? Que sempre haverá uma mensagem concorrente, uma mensagem paralela, e uma das mensagens paralelas que nós temos ouvido nos nossos dias é a mensagem que o governo, muitas vezes, né, as autoridades governamentais estão introduzindo na sociedade. Talvez você nunca ouviu falar desse assunto, mas é um assunto muito claro nos nossos dias. O que eu quero dizer com isso? Que o governo, as nações, de uma forma, elas têm tentado substituir o papel de Deus na vida das pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. Isso é uma coisa que a igreja cai nisso, sem ter entendimento do que está acontecendo. O governo está oferecendo muitas coisas, né, e são aparentemente coisas boas, benefícios, e as pessoas aceitam. Por exemplo, se você tem uma escola pública, mas eles estão tentando que haja agora uma creche, né? Para quê? Para que o governo possa patrocinar, para que possam criar os nossos filhos. Isso é bom. Eu sei que muita gente fala assim: ô glória, não preciso pagar babysitter mais, que coisa maravilhosa, né? E aí vai até o ponto de alguns, né, falarem e tentar vir com leis para que possam desde a infância educar os filhos, que aparentemente isso tem um lado positivo, mas o que a gente não entende, em princípio, que quem deve criar os filhos são os pais. A educação dos filhos deve ser os pais, e os pais que andam no temor do Senhor, para que eles possam de fato ensinar os pequeninos a temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. O governo, pelo contrário, nunca vai fazer isso. O que o governo vai fazer é tirar aquilo que de mais excelente possa haver na criação dos nossos filhos. Porque, se lembra, eles falam sempre isso, o governo, né? O Estado é leigo. Então eles não podem ensinar os conceitos cristãos para os nossos filhos. E aí os filhos vão crescendo, e eles não têm temor de Deus, eles não andam com Deus, né? Os filhos, eles entram na escola às 7h30, 8 horas da manhã, saem às 3 da tarde, sendo ensinado todo tipo de coisa, menos os conceitos que levam à vida. E o governo vai cada vez mais, né, trazendo uma mensagem alternativa ao Evangelho. Isso é perigoso. E eu queria que você só ponderasse a respeito disso. Então, a mensagem sempre houve, a mensagem que também estava ali, fala que naquele tempo, quem era sumo sacerdote era Anás e Caifás. E então ali também nós vemos uma mensagem religiosa. Sempre uma mensagem religiosa irá concorrer com a mensagem do Evangelho, gente. E qual é a diferença entre a mensagem religiosa e a mensagem do Evangelho? A mensagem religiosa é baseada em méritos. É aquilo que você pode fazer. Mas se nós formos analisar as histórias das pessoas, é como uma peneira cheia de furo. Nós não podemos agradar a Deus pelas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. O que nós fazemos é entregar o nosso caminho ao Senhor, e mais Ele fará.
Há uma diferença muito grande quando você se rende a Deus e Ele vem através da pessoa do Espírito Santo controlando a sua vida e te levando a um caminho sobremodo excelente para que você possa viver uma vida cristã. Do que você tentar, com méritos humanos, com a força do braço, tentar fazer algumas coisas, né, e deixar de fazer outras. Isso muitas vezes se torna uma abstinência, mas não é conversão. Há uma diferença enorme entre você tentar deixar de fazer algumas coisas do que você ter a transformação da sua mente pelo poder do Espírito Santo. É completamente diferente. Eu tentava 40 dias parar de beber quando eu ainda era alcoólatra, mas no último dia da quaresma eu estava ali completamente já armado. Falei assim, agora já está aqui, ainda falta 20 minutos, meu Deus, tanto tempo. Por quê? Porque aquilo para mim era eu estava, né, eu tinha parado por um determinado momento, mas eu ainda gostava daquilo. Mas quando vem o Espírito Santo transforma, é diferente. Nós não queremos aquilo mais, aquilo já é coisa do passado, porque o coração foi transformado, a vida foi transformada. Mas sempre esse tipo de mensagem religioso ou governamental vem concorrendo com o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar. Então, nesse tempo de João Batista, a mensagem estava ali. A mensagem estava ali. Mas, com a mensagem, havia algo. Havia o deserto. E é o segundo conceito que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Primeiro, a mensagem, que estava ali clara. Mas havia um deserto, ou seja, um isolamento. O que é um deserto, gente? Um deserto é o quê? Um lugar seco, um lugar árido, não é? Um lugar sem vida, sem força, e existem desertos espirituais. Foi mais ou menos aquilo que eu tive a oportunidade de ver ali na Inglaterra, em Londres, quando eu estava passeando naquele lugar. A ausência de Deus, a ausência da presença de Deus. Pode ser um lugar geográfico, né? Um deserto, mas também pode ser um coração. Tem corações aí que estão como um deserto, ou seja, estão secos, estão áridos, eles não conseguem mais ter alegria, a vida não brota mais. Por quê? Porque está árido. Agora, quando nós analisamos um deserto, não há nada de errado no deserto em si, mas o que faz com que se transforme um deserto é o quê? A carência de um elemento. Sabe o que é? Água. Dizem que o norte de Minas Gerais está se transformando num deserto porque está faltando água. A chuva não está alcançando o norte de Minas como era antes. E isso faz com que haja transformação, né? Então pode acontecer sim com uma pessoa. Isso pode acontecer com uma cidade. Isso pode acontecer com uma igreja. Isso pode acontecer com o estado. Isso pode acontecer com uma nação. Onde não há a presença de Deus, nós temos um título: deserto. Onde não há vida, onde não flui vida, o que há é deserto. Ninguém consegue sobreviver em deserto, gente. É a coisa mais horrível do mundo. Eu tive a oportunidade em 2017 de ir a Israel, e eu fui com um grupo de estudantes, e eles fizeram... contrataram um lugar lá no meio no meio do deserto para que eles pudessem passar uma noite, e no meio dos nômades. Chegou lá aquelas cabanas, meu Deus. Aí foi trazer a comida, era um negócio assim, coisa mais estranha, mas né, eu tinha que estar ali, tinha que comer um chá, um negócio preto. É o jeito que eles vivem, e assim foi, né, combinado, que eles iam comer a comida típica. E ali, no dia seguinte, tinha ainda, né, direito a uma volta de camelo. Aí saímos lá para andar de camelo. Mas eu quero te falar, nem nômade, presta atenção, nem camelo consegue sobreviver no deserto. O que eles sabem é estocar água. Ou seja, a água é o que traz vida. Ninguém consegue sobreviver sem água, gente. E o deserto é mais ou menos assim, um lugar de escassez, um lugar árido. E esse texto fala que o Senhor levantou João Batista para pregar no deserto. Ou seja, tinha uma mensagem e tinha um deserto.
E o que eu quero que a gente possa entender nessa noite, em nome de Jesus? Toda vez que a voz não chega, se torna um deserto. Israel fez o que era mal diante do Senhor. Quando você tiver a oportunidade, estude o livro de Malaquias. E ali cessou a voz de Deus. E passa um tremendo tempo, 400 anos sem que Deus falasse. Cria-se um deserto. E aí vem João Batista, trazendo a palavra do Senhor no meio de um deserto. Toda vez que está estabelecido um deserto, e preste isso atenção, porque isso serve para a sua vida e serve para a minha vida. A única forma disso ser revertido o quadro, se a palavra do Senhor chegar nesse lugar. A palavra do Senhor é comparada na Bíblia com uma água. Lembra, Jesus compara, eu sou, né? Ele fala 7 vezes no livro de João, uma das comparações ele se compara com a água viva, que traz vida, que traz restauração, que traz, né, abundância. É quando a palavra, a mensagem de Deus entra no meio desse deserto, dessa secura, desse lugar de aridez, falta de alegria, muitas vezes pode ser deserto. Sabia disso? Depressão pode ser deserto. Situações que a gente começa a perder força, não tem mais condição de andar, não quer mais levantar das camas, sair de manhã, perde a motivação, perde a força. Deserto. O que precisa? Precisa da mensagem da cruz. Amém. Precisa do Evangelho, precisa da mensagem que o Senhor Deus cura, restaura, liberta. Essa mensagem de restauração precisa vir. Amém. Para que esse deserto seja desfeito, para que a vida comece a fluir outra vez. Se não for dessa forma, continua-se o deserto, a aridez, aquela coisa mais estranha do mundo. Mas, e preste atenção nisso, porque aqui está o cerne da nossa mensagem. Para que a mensagem venha, é necessário que haja uma voz. A mensagem sempre esteve, nunca saiu de Israel, mas a voz profética se calou por 400 anos. Até que João Batista pisa naquele deserto e começa a anunciar para que o povo pudesse se converter dos seus maus caminhos. Isso precisa acontecer na nossa vida. A voz é algo que ela não pode se calar. Infelizmente tem muitas vozes que têm se calado no decorrer dos dias. Toda vez, você que é pai de família, que a sua voz se cala dentro da sua casa, ali está perigoso surgir um deserto. Você que talvez é um patrão que tem a sua companhia, mas você se cala e você não tem coragem, talvez por vergonha, por covardia, ou porque você não quer entrar na vida alheia, mas você não fala aquilo que você deve falar, porque você sabe da verdade, mas você se omite da verdade. Ali naquele lugar tem uma grande possibilidade de ser estabelecido um deserto naquele lugar. Por quê? Porque a voz se calou. A voz que o Senhor colocou naquele lugar não abriu os lábios para falar, para pronunciar, para fazer o que tinha que ser feito. Isso é sério. A voz é algo tão interessante. Eu estava estudando sobre a voz. A voz não é uma coisa tão simples assim não. O negócio é complicado, gente. Toma água, senão não perco a minha voz. A voz é uma coisa muito interessante. A voz começa, na verdade, tem que haver muitas coisas trabalhando para que haja voz. Primeiro, você precisa saber que a voz, ela começa com o ar que sai do seu pulmão. Sabia disso? O ar do pulmão, ele sopra, ele vai até o diafragma. Do diafragma, ele toca as cordas vocais. As cordas vocais, elas começam a emitir som, e aí os nossos lábios, a nossa boca, a nossa língua, elas colocam e verbalizam esse som de forma que seja entendido. Então é muito complexo, é muito interessante o que Deus fez para que houvesse voz. Agora, quando se trata das coisas de Deus, tem muita gente que não está usando a sua voz. Tem muita gente que está se calando, tem muita gente que está fechando seus lábios e não fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Que você fosse a voz daquele ambiente, que você fosse a voz da sua casa, que você fosse a voz dentro da igreja,
que você fosse a voz lá no seu lugar que o Senhor permitiu que você estivesse. Se torna muito mais conveniente muitas vezes ficar calado. Só que você não foi feito, você não conheceu o Senhor, você não conheceu a fé, você não recebeu o Espírito Santo para que você ficasse com seus lábios calados. E o silêncio é perigoso, gente. Quando você analisa o que aconteceu no Éden, né? O que aconteceu no Éden? Eva estava ali, ouviu uma proposta, e a pergunta que se é feita: onde estava Adão naquele momento? Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: a voz se calou. Porque se a voz tivesse, naquele momento, falado, feito o que tinha que ser feito, talvez aquela história não seria da forma que foi. Aconteceu duas coisas: ou ele se omitiu, ou ele estava ausente. Mas naquele diálogo ali com Eva, a gente não vê a voz de Adão. Então houve um silêncio naquele momento. E hoje nós recebemos, por causa disso, daquele silêncio de Adão, ou porque ele se omitiu, ou porque ele não estava presente, ou porque, como diz lá em Timóteo, talvez ele concordou com aquilo, então Eva foi enganada, Adão não. Timóteo 2,16 fala mais ou menos disso. Mas houve uma concordância da parte dele, mas o fato é que ele se calou, e a voz não se levantou ali para combater aquele engano que estava acontecendo ali naquele momento. A mensagem está nas nossas mãos e nos nossos corações, mas a partir do momento que nós não soltamos a nossa voz, que nós não falamos e nós não pronunciamos, nós não verbalizamos aquilo que Deus tem nos ensinado, nós consentimos e nós nos tornamos mudos. Por quê? Porque nós não fizemos aquilo que nós deveríamos fazer. Então a voz é algo muito, e esse é o terceiro conceito: a voz ela não pode ser calada, a voz ela não pode ficar sem fazer o que ela foi chamada para falar, para fazer, que é falar. Sabe por que está o deserto na Inglaterra? Na Europa? Porque a voz se calou. E você se pergunta talvez: por que está o deserto lá em casa? Porque talvez a voz se calou. A voz que era para estar falando, pronunciando a mensagem do Senhor, falando e falando e falando. Para que isso, pastor? Para que não seja estabelecido um deserto sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos. Toda vez que o homem de Deus, que a mulher de Deus não fala aquilo que deve falar segundo a mensagem da cruz, a gente está de uma certa forma consentindo que o deserto seja estabelecido. Isso é sério, isso é muito sério. Quando você vê a questão da Europa hoje, daqueles países ali, hoje você não encontra mais igrejas. Eu tive investigando. Para você encontrar uma igreja, você tem que investigar, gente, como se fosse um detetive. É claro que você consegue observar os templos, mas eu não estou falando de templos, eu estou falando da igreja viva, atuante. Claro que existem os seus remanescentes, claro que existem pessoas ali que temem a Deus, sempre existirá, mas onde está aquela força de mandar missionários para todo mundo? Onde está aquela força de mandar homens de Deus para pregar o evangelho em diferentes nações? A Inglaterra mandou muitos homens aqui para a América, para que hoje tivesse o evangelho aqui, como depois esses aqui mandaram muita gente para o Brasil, para que lá houvesse o evangelho no Brasil, a palavra, a voz profética estivesse ali na nossa nação. Isso acontece, é uma coisa que se repete, e a gente pode de fato começar a observar isso nas próprias vidas nossas. Se isso não está acontecendo hoje, se a voz não tem se calado, se a voz não tem se calado. Diz a história que, quando você tiver a oportunidade, que você possa ler os heróis da fé. Um dos heróis da fé se chama Charles Spurgeon. Ele era um jovenzinho, família de pastores, mas ele não tinha um relacionamento com Deus, até que um dia ele vai num culto, e ali
ele se depara com a pregação, e essa pregação começou a tilintar na sua mente, ou seja, a voz chegou aonde estava estabelecido um deserto, e aquilo começou a mudar uma história. Esse jovem se torna um pastor, e ele começa a pregar ali na cidade de Londres, a um ponto dos lugares que ele pregava, já não conseguia mais ficar, de tantas pessoas que vinham, ele tinha de mudar. Ele muda para um lugar bem grande da cidade, acontece um incêndio, morrem 7 pessoas naquele local, quando achavam que era o fim de todas as coisas, né? Eles montam e trabalham para construir um lugar ainda maior, e essa voz não se calou por mais de 30 anos, pregando o Evangelho domingo, através, né, de muitas mensagens inspiradas por Deus, e muitas vidas se converteram ao Senhor. Por quê? Porque havia uma voz, havia uma mensagem, e havia um coração sedento que queria, né, ouvir aquilo. Por quê? Porque o deserto, ele não pode continuar quando a água vem, quando a água viva vem, que é a palavra de Deus. A coisa começa a transformar, vem verde, gente. Amém. O verde começa a brotar. Por quê? Porque a palavra, ela tem poder, a Bíblia diz que ela é eficiente, ela é eficaz para trazer vida no meio do deserto. Quando esse homem morre, a seriedade do povo de Londres era tão grande, e o temor de Deus era tão grande, que passa o cortejo, está na biografia dele, e as pessoas pararam tudo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque, né, existia reverência, existia temor de Deus naquele lugar. Diziam que as mulheres choravam, os homens tiravam o seu chapéu, paravam tudo que estavam fazendo, porque ali passaram o homem de Deus. Isso hoje acabou. Isso não existe mais. E a pergunta é por quê? Por quê? Porque a voz se calou. E agora o que aconteceu? Agora está um deserto. Foi estabelecido o deserto, até que possa aparecer um novo João Batista, os João Batistas dessa geração, que possam fazer o que foi sempre chamado para fazer. O que é? Falar. Falar o que? A mensagem de restauração, de libertação, de cura, que o Senhor Deus nos deixou. Quando isso começar a acontecer, o deserto vai embora, né? Esse peso vai embora, e a gente pode aplicar isso na nossa história, a gente pode aplicar isso na nossa família, a gente pode aplicar isso na nossa igreja, a gente pode aplicar isso no nosso cotidiano. O que é necessário para que o peso vá embora, o deserto seja dissipado, é a voz que o Senhor Deus te deu, e essa mensagem que está já nos nossos corações. Por isso que Paulo fala que a palavra, ela está perto do nosso coração, né? O que nós devemos fazer é falar, é não negligenciar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu sei que vocês receberam a palavra da semana passada que falou sobre o quê? Sobre responsabilidade. Não é isso? Não é isso? Então nós temos responsabilidade daquilo que nós vamos falar. Nós temos responsabilidade com a voz que o Senhor nos deu. Se nós não vamos de fato falar da mensagem da cruz, nós vamos falar do Evangelho, nós vamos falar das grandezas do nosso Deus, ou nós vamos falar de quê? Nós vamos usar a nossa voz para quê? Agora é certo, isso aqui é como se fosse matemática. Se nós não usarmos a nossa voz para falarmos a mensagem que já existe desde o começo, para ser, né, direitar os caminhos, né, converter ao Senhor, aceite o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Um dia a voz teve que chegar até mim. Eu tenho certeza que a voz já chegou até você. Agora você é a voz. Agora você é aquele que entendeu, e se de fato entendeu, você deve ser aquele que fala. Mas nós não podemos negligenciar, existe uma responsabilidade sobre nós agora. Amém. Se existe deserto em Filadélfia, o Senhor mexeu comigo lá em Londres, quando eu estava, né, incomodado com isso tudo. Ele me trouxe à memória o que está acontecendo nessa cidade. Se existe um deserto por aí,
Eu tenho responsabilidade nele, você tem responsabilidade nele. Por quê? Porque muitas vezes as vozes que Deus levantou para que pudesse declarar salvação, cura e libertação, essas vozes se calaram. O silêncio está aí estabelecido. E quando o silêncio estabelece, o deserto cresce, e cresce, e cresce. Só que a gente acha que não vai nunca bater na nossa porta. Não é verdade? É muito fácil nós controlarmos os nossos filhos de 8 anos, 7 anos, 10 anos. Por quê? Porque você pega no braço dele e leva. Eu quero ver controlar quando tiver 20. Eu quero ver controlar quando se tornar homens adultos. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, da gente fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Falar do amor de Deus, falar que há cura, que há restauração, que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. É falar do amor de Deus para as pessoas. Gente, nós tivemos a reunião aqui sábado falando sobre grupos pequenos, sobre a necessidade que nós temos de acompanhar pessoas. Por quê? Porque as pessoas, as vidas, elas estão, como Jesus declara, aflitas e exaustas. Pessoas estão sofrendo de depressão, gente, em casa sós, porque não tem uma voz. A voz não está chegando até ela. A mensagem da cruz não está chegando até essa pessoa. E ela começa a viver estabelecida em um deserto. A partir do momento que a igreja entender que a voz profética de Deus, nesse tempo que nós vivemos, aí nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Seja em pequenos grupos, seja individualmente, seja da forma que for, nós iremos e vamos fazer o que temos que fazer. Mas se nós não entendemos isso, e nós nos calarmos e nos silenciarmos com isso que Deus nos chamou para fazer, com certeza, é com temor de Deus que eu falo isso, o deserto se estabelece. Se estabelece sobre o bairro, se estabelece sobre a igreja, se estabelece sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E o deserto é lugar de tristeza, gente. O deserto é lugar de aridez. É lugar duro de se viver. Não queira viver no deserto. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos oferece água viva. Amém. O Senhor nos oferece abundância de vida, gente. O Senhor nos oferece uma caminhada de vitória, de vida abundante, de vida plena. Por que nós íamos decidir pelo deserto? O que nós temos que fazer é obedecer aquilo que o Senhor tem nos avisado. A voz profética não pode se calar. Amém. Não pode se calar na sua família, lá na casa, lá na sua casa. Na vida dos seus filhos, não pode se calar. Essa voz tem que ser falada. Ah, mas ele não entende. Fala. Ele não compreende. Fala. Ele não me dá ouvido. Fala, homem de Deus. Fala, mulher de Deus. Amém. Assuma isso que é teu. Amém. Não temas. Não venha assim encovardar com a situação. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Sério isso? Eu assustei quando eu li esse texto, porque para mim pecado era prostituição, pecado era roubo, pecado era falácias, pecado era muitas coisas, mas eu entendi que covardia é pecado, desagrada o coração de Deus, e a palavra do Senhor diz: os covardes não herdarão o reino de Deus, e aquele que não faz aquilo que sabe que tem que fazer, peca contra o Senhor. Então a nossa voz é para ser usada para que o reino de Deus seja estabelecido, seja onde você estiver. Se você estiver ali, a voz está ali. Amém? A mensagem está no seu coração, e a voz, ela tem que ser ouvida. Não adianta nada se você está no lugar se há um silêncio profético. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão continuar no deserto. Eles vão continuar carentes. O oprimido vai continuar oprimido. Aquele que precisa ser liberto vai continuar cheio de demônio. Aquele que está triste vai continuar triste. Aquele que não tem força vai continuar sem força. Por quê? Porque a voz se calou. E a mensagem não brotou dos lábios.
E eu creio que já é tempo de nós entendermos isso. Até um tempo na igreja isso foi colocado, a responsabilidade dos pastores, e é, de fato, responsabilidade nossa, mas também a responsabilidade de todo aquele que tem o Espírito Santo. Amém. Porque é o Espírito Santo que habita em mim, habita em ti. O mesmo Espírito que levantou o Senhor Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que habita em você. Amém. E não há restrição para o Espírito Santo de Deus. Não há restrição. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é necessário que você possa crer nisso. Crer que você é a voz profética sobre a sua família, a voz profética sobre o seu ambiente de trabalho, aquele que entendeu a mensagem e de fato com coragem, com zelo das coisas de Deus, fala. Já é tempo de nós nos despertarmos, gente. É tempo de deixarmos de sermos ouvintes da palavra de Deus e sermos praticantes da mesma. Eu digo que toda vez que nós recebemos uma palavra, a responsabilidade nossa diante do reino de Deus, ela aumenta. Porque nós estamos sendo capacitados com coisas que talvez nós não sabíamos anteriormente, mas agora nós sabemos. O que nos leva agora é um posicionamento de obedecer ou não aquilo que está sendo colocado até nós. E de fato isso é sério. Você é pai, você sabe o que eu estou falando. Às vezes o seu filho está errando, mas ele não sabe o que está fazendo. E você vai, pai, e corrige o filho e fala assim: filho, não faça isso. Isso pode ser prejudicial, isso aqui não vai ser bom para você, você pode se machucar. Então isso é uma instrução, porque o menino não estava sabendo o que estava fazendo. Agora, se isso continuar acontecendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, então ele se torna pertinente no erro. Isso se chama rebeldia. E mesmo que a palavra, né, dos seus lábios esteja chegando e ele não se dispõe a obedecer aquilo que você está falando para fazer, isso se torna um agravante para a criança. Ela tem que ser disciplinada. E eu fico pensando, por que nós não pensamos que isso aconteça conosco? Nós somos instruídos nos caminhos do Senhor, e quando nós não obedecemos às instruções do Senhor, isso se torna um agravante para nós. Então, homem de Deus, mulher de Deus, entenda, a sua voz foi levantada para Deus, para que o nome dele seja conhecido e glorificado. A partir do momento que você se calar, se houver um silêncio no lugar que você estiver, o Senhor Deus, ele vai ter que levantar outro, porque você não fez aquilo que você deveria fazer. Então isso se torna algo que nós devemos meditar e pensar nisso e obedecer, não ficar só na zona da observação, mas entender aquilo que Deus está falando conosco e se dispor a servir a Deus com integridade, em todos os aspectos, não somente comparecendo à congregação uma vez por semana, mas permitindo que Deus possa usar o meu ser, meus lábios, o meu entendimento, né, a minha voz, para que o nome dele seja conhecido. Eu sei que às vezes a palavra confronta o nosso coração. E às vezes a gente fala assim: pastor, as pessoas falam, porque a gente gostaria de ouvir uma coisa assim, uma coisa assada, mas o Senhor coloca no meu coração essa palavra com muita força. Eu sei que nós precisamos nos colocar e fazer aquilo que nós temos que fazer. E isso começa com as palavras dos nossos lábios e aquilo que está no nosso coração. Para que você fale, você tem que ter a mensagem, tá? Não é somente falar do seu entendimento, não é as suas opiniões, é a mensagem que vem da parte do Senhor. Mesmo que haja um deserto como João Batista, o Senhor te levantou para fazer isso, para que você possa abrir os seus lábios e falar. E isso vai fazer a diferença. Todo o deserto vai ser dissipado na sua vida, na vida daqueles que estão perto de você, porque ali a voz profética se levantou outra vez, sem medo, sem nenhum tipo de constrangimento, porque entendeu que é o Senhor Deus que te manda. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Nós pastores, nós recebemos às vezes algumas notícias que às vezes nos abatem, são difíceis. Um exemplo, uma pessoa que está numa casa e não consegue se levantar porque ela está sofrendo de depressão. Ou uma pessoa que já não tem força mais e está pensando em tirar a sua vida. Esse tipo de coisa às vezes chega até nós. Quando esse tipo de notícia vem até nós, nós temos clareza, preste atenção, clareza que o deserto se estabeleceu sobre essa vida. E a gente sabe que a única forma dessa vida ser restaurada se a mensagem chegar. E para a mensagem chegar, alguém tem que ir lá falar. Não acontece. O Senhor, às vezes, nós temos relatos que o Senhor vai lá nos países muçulmanos, que não tem como que a igreja ter acesso, e o Senhor se revela em sonho aos muçulmanos e eles se convertem ao Senhor. Talvez você já ouviu um relato, um testemunho desse tipo. Nosso caso não é assim. Por quê, pastor? Porque nós temos a igreja do Deus vivo aqui. Nós temos um povo que está recebendo da parte do Senhor. E a esse povo toca a necessidade de abrir os seus lábios e falar do amor de Deus para as pessoas. E se nós não formos lá, aquela pessoa que está depressiva, ela vai continuar depressiva. Se nós não fizermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como igreja, como povo de Deus, as pessoas vão perecer. O que nós falamos no sábado aqui, a minha oração para mim e para vocês, que o Senhor possa nos batizar com compaixão, que nós possamos ter compaixão das pessoas, que Só possa encher o nosso coração de amor pelas vidas. Sabe por quê, igreja? Porque nós vamos, nosso coração, como as muitas atividades, começa a endurecer. A gente se preocupa com muitas coisas, mas a palavra do Senhor diz que só uma coisa nos basta: estar na presença do Senhor. Um coração pode ser endurecido, sabia? Um coração pode se transformar num deserto, mas um coração também pode ser avivado. Um coração pode ser renovado, um coração pode ser quebrantado. Eu queria te perguntar nessa noite: o que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer da voz que o Senhor Deus te deu? Para que você vai usar os seus lábios daqui adiante? Para criticar? Para falar da vida das pessoas? Para argumentar muitas coisas? Ou para ministrar aquilo que Deus te chamou para fazer, a palavra dele? Se você está num deserto nessa noite, eu quero te dizer que você precisa dessa palavra. Essa palavra que vai tirar você daí. Essa palavra que vai trazer vida para você. Essa palavra. Se você entendeu e você já saiu desse deserto, agora use a tua voz, homem de Deus, mulher de Deus, para que outros também possam sair desse deserto. Porque onde a palavra de Deus vem, a palavra de Deus, através dos seus lábios chega, com certeza mudanças ocorrerão, acontecerá transformações. Imagina uma igreja toda ministrando, imagina uma cidade toda ministrando, imagina o que não aconteceria. Quando a igreja entra com força em determinados locais, os bares começam a fechar, a prostituição começa a perder força, a maldade começa a acabar, os ladrões se convertem, as prisões começam a ficar vazias. É isso que acontece quando um avivamento real e genuíno acontece. Vidas começam a ser impactadas com o poder do Evangelho. Por quê? Porque alguns tiveram coragem de abrir os seus lábios e falar. Tem esperança em Cristo Jesus, tem vida no Senhor.
Eu queria fazer 2 tipos de apelo nessa noite. Primeiramente, aqueles que estão passando pelo deserto e precisam dessa vida, dessa palavra, dessa mensagem. Nós queremos que a voz profética chegue até os seus ouvidos de uma forma específica nessa noite. E o segundo apelo que eu quero fazer nessa noite para aqueles que já saíram dessa condição, já não estão no deserto mais, pela glória do Senhor, resolveram obedecer a palavra do Senhor e já entenderam a boa palavra e estão caminhando. Agora o Senhor te chama para que você possa de fato se transformar nessa voz profética que vai de fato falar do amor de Deus às outras pessoas. Agora o Senhor vai te usar para que você possa ser boca de Deus, que você seja assim um João Batista da nossa geração, um homem que proclama o Evangelho. E ele fala: endireitai os caminhos, endireitai os caminhos. E nós vamos fazer isso nessa noite, enquanto as irmãs adoram o Senhor. Nós vamos ter um tempo aqui que nós vamos estar ministrando sobre algumas vidas que querem necessariamente, precisam sair desse deserto, e outros que precisam de fato tomar coragem para que possam falar do amor de Deus. Aqueles que querem que os seus lábios se tornem um instrumento de cura, de restauração, de vida. Nós vamos estar fazendo isso. Eu queria pedir os presbíteros para me ajudar aqui. A pastora Juliana, a pastora Gleice não está por aqui. Eu queria que vocês possam vir em nome de Jesus. A voz profética não vai se calar, e o deserto há de ser dissipado em nome de Jesus.